USS Callister foi o meu episódio favorito da quarta temporada de Black Mirror. Agora, 8 anos depois, estamos vendo uma continuação desse episódio e os atores não mudaram nada. Pior, eles conseguiram fazer o Dali parecer mais jovem do que ele parecia há 8 anos atrás. Loucura demais. Eu gostei muito desse episódio, teve diversas referências a outros episódios de Black Mirror e aqui nesse vídeo comentaremos USS Callister Infinity com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Black Mirror. Eu tô fazendo a cobertura da 7ª temporada de Black Mirror aqui no canal, mas eu não tô seguindo a ordem dos episódios. Eu tô fazendo o vídeo conforme eu vou assistindo, porque eu não tô assistindo os episódios na ordem. Portanto, se você gosta de série de ficção científica e de todo esse tipo de conteúdo e quer continuar acompanhando a minha cobertura de Black Mirror, eu peço pra você se inscrever no canal agora se você não tá inscrito e ativar o sino de notificação também. E se você já é inscrito aqui no canal, considere me seguir no Instagram, porque eu tô levando bastante conteúdo legal pro meu Instagram também, e você ainda me dá uma força por lá. Então me segue por lá, por favor. Quando eu ouvi que essa 7ª temporada de Black Mirror traria uma continuação do episódio USS Callister da 4ª temporada, eu fiquei preocupado, porque aquele episódio ele termina muito fechado. Foi o meu episódio favorito quando foi ao ar 8 anos atrás, e eu tinha medo que essa continuação estragasse tudo e eu estava completamente equivocado. USS Callister Infinity é tão bom quanto o primeiro. Eu achei esse episódio sensacional. A química entre o elenco é tão boa que eu já estou ansioso para ver mais uma continuação de USS Callister para fechar a trilogia. E o criador de Black Mirror não descarta essa possibilidade, tá? Ele disse em uma entrevista que não tem atualmente um plano definido para a continuação dessa saga, mas que ele não descarta essa possibilidade. E o final desse episódio deixou muito aberto que vai ter sim mais uma continuação, porque o episódio acabou com toda a tripulação ali na cabeça da Nanette. Eu imagino que eles não vão ficar lá para sempre, né? Então ter um terceiro episódio concluindo a história desses outros personagens seria uma ótima ideia. Eu só espero que não demore mais 8 anos para ser lançado. E esse episódio também nos deu mais contexto sobre as tecnologias utilizadas no jogo. No primeiro volume, nós vimos que o Dali ele fazia cópias digitais dos seus colegas de trabalho, né, clones dessas pessoas digitalmente para torturá-las no jogo. Como ele não era respeitado na vida real, ele se vingava torturando os clones das pessoas que não trataram como ele esperava ser tratado no trabalho. Aqui descobrimos que a máquina que faz clones digitais sencientes das pessoas foi desenvolvido pela indústria pornográfica e que essa tecnologia foi banida por violar os direitos humanos. E essa é a única parte do episódio que eu não compro muito. Assim, faz sentido a indústria pornográfica, né, desenvolver uma tecnologia que te permite transar com o clone da pessoa que você quiser, mas não faz sentido pra mim o clone ter as mesmas memórias da pessoa original. Tipo, no episódio passado, o Dali, ele pegou ali o copo de café da Nanette e ele conseguiu raspar o DNA dela daquele copo de café e ele conseguiu criar uma cópia digital dela perfeita que tinha todas as memórias da verdadeira Nanette até aquele momento. Mas se o clone ele é baseado no DNA, o que as memórias têm a ver com isso? O DNA carrega as memórias da pessoa? Isso eu achei muito Duna, né? Porque em Duna é assim. Inclusive, aquele ritual que uma reverenda madre faz, né, quando ela toma a água da vida e precisa transmutar o veneno, o que ela está fazendo é desbloqueando suas memórias genéticas. E a partir daquele ponto, ela passa a ter lembrança de todas as suas antepassadas, né? Ela tem a memória de todas as suas antepassadas no próprio cérebro. Black Mirror utilizou mais ou menos o mesmo conceito. Mas enfim, uma vez que a gente aceita essa tecnologia, todo o resto do episódio flui muito bem. A tripulação conseguiu escapar do universo bolha do Dali e eles foram parar na versão online do jogo e agora eles podem morrer, agora eles precisam lutar para sobreviver no meio desse jogo, né? Eles precisam roubar para ter suprimentos para garantir a própria sobrevivência. E essa parte foi muito legal de ver porque é muito interessante a gente analisar como que o meio molda o caráter da pessoa. Quando a Nanette entra no jogo com o Alton e eles se encontram com os seus clones digitais, nós conseguimos ver bem a diferença de personalidade entre eles. A Nanette clone, né, ela é o clone mais jovem dali, porque o Dali, ele morreu não tem nem 6 meses, e esse pequeno período de tempo foi o suficiente para a personalidade das duas ir para caminhos diferentes. Assim, o núcleo delas é o mesmo. Ambas as Nanettes querem salvar os seus amigos. A Nanette da vida real, ela quer salvar os clones, e a Nanette clone, ela abriria a mão de ir para o mundo real para salvar a vida da tripulação. Ambas são mulheres altruístas, ambas se importam com os outros, mas a Nanette da vida real, ela ficou surpresa ao ver quão fodona a versão clone dela é. Elas partiram no mesmo lugar e tudo que precisou para esse clone da Nanette se tornar essa pessoa foi passar
por muito perrengue, foi passar por tudo aquilo que a gente viu que ela passou no primeiro episódio do USS Callister. Com o Alton, a mesma coisa. Quando ele chegou na nave da tripulação, ele atacou os clones, ele matou uma pessoa. Ele não liga para a vida dos clones porque os clones são uma pedra no sapato dele. Se as pessoas descobrirem que tem clones de pessoas reais no jogo, ele pode ser preso. Não interessa que eles sejam clones sencientes, o Alton não liga para isso, ele é extremamente egoísta. Agora, o Alton clone, ele é completamente diferente. Tudo bem que ele está preso ali dentro da USS Callister por mais tempo, ele foi torturado pelo Dali por mais tempo, ele passou muito perrengue, ele tomou muita pancada da vida, mas ainda assim, quando ele chegou ali no jogo, né, na USS Callister, ele era o mesmo Alton que a gente está vendo agora que tentou matar essas outras pessoas. De novo, estamos vendo como que o meio molda a personalidade e o caráter das pessoas. Agora com o Dali foi diferente, né? A gente viu no episódio passado que o Dali, na vida real, ele era uma pessoa extremamente sádica, era um cara egoísta, era um cara vingativo, era um cara cruel e era um cara covarde também, porque ele não tinha a coragem de se impor na vida real, então ele preferia torturar os clones no jogo. A versão clone do Dali, que se chama Bob, ele foi aprisionado ali dentro do jogo quando ele era muito jovem e ele acredita que é uma pessoa boa. Ele é fã da frota espacial, ele aprendeu valores, ele aprendeu a ser nobre com essa série, ele testou a nobreza da Nanette, inclusive nessa cena tem uma clara referência à Matrix, mas quando o calo dele apertou, ele mostrou que o núcleo dele é ruim. Em toda a linha do tempo, em todas as versões, se ele tem poder de Deus, ele vira um ditador. E o bizarro é que o clone Nanette matou ambas as versões dele, né? No episódio passado, ela deixou a mente dele aprisionada no jogo e a versão dele da vida real acabou morrendo, e aqui nesse episódio ela jogou o machado nessa versão clone dele, matando ele também. Enfim, ao descobrir que o clone do Dali, o Bob, estava ali aprisionado no núcleo do jogo, a Nanette foi até lá para tentar negociar com ele. Ela queria que ele criasse um planeta, um lugar separado ali ainda dentro do jogo, mas que os outros jogadores do Infinity não pudessem chegar. Assim, ela e sua tripulação conseguiriam ter uma vida tranquila, sem se preocupar em sobreviver mais um dia, né? Com os 30 milhões de jogadores do Infinity tentando matá-los, achando que eles também estão jogando. Mas o Bob mostrou para ela que tinha uma outra opção. A versão externa da Nanette sofreu um acidente e teve morte cerebral. Então ele poderia enviar essa versão clone digital da Nanette para o corpo da externa e assim as suas consciências se fundiriam e elas seriam uma só pessoa. É como se fosse o Mark S fazendo a reintegração em Ruptura. A diferença é que a reintegração aqui em Black Mirror durou um só episódio e realmente aconteceu. E o criador de Black Mirror, ele confirma essa informação. Ele disse que não é como se a Capitã Nanette tivesse substituído a versão externa dela, não. Ele disse que suas mentes se fundiram, né? Elas se mesclaram em uma só pessoa. E isso foi ótimo, porque a externa Nanette nunca se viu muito realizada na vida. Ela ficou muito admirada ao ver as capacidades de liderança que a sua versão interna teve. Então, com essa fusão, ela pela primeira vez se sentiu inteira. E isso pode ter confundido, porque no final, né, a gente vê ali a Capitã Nanette interagindo com a tripulação do USS Callister. Mas é isso, se ambas são uma pessoa só, se elas fizeram a reintegração e a memória de uma se mesclou com a memória de outra, faz sentido a versão externa Nanette ser também a Capitã Nanette, porque ela tem todas as memórias que a sua outra versão tem. De novo, elas se tornaram uma só pessoa. Mas ao matar o Bob, a Nanette ativou o Kill Switch e todo o universo do Infinity foi completamente e definitivamente apagado. Antes do universo ser deletado, ela conseguiu ativar ali, né, aquela solução que o Bob tinha programado para ela e ela foi para a cabeça, foi para o corpo da sua externa. O que ela não esperava é que toda a tripulação do USS Callister iria com ela e agora ela tem 4 pessoas vivendo no seu cérebro. Com o fim do Infinity, o Alton perdeu tudo e ele se tornou um foragido da justiça e foi capturado pelo FBI depois de 3 meses fugindo. O episódio dá a entender que foi a Nanette que procurou o repórter do New York Times e expôs para ele todos os crimes do Alton. Ela denunciou que o Alton não a socorreu quando ela foi atropelada, ela denunciou que tinha clones digitais sencientes dentro do jogo, ela denunciou que ele estava utilizando de tecnologia ilegal, enfim, ela fez a caveira dele e ele foi preso. A tripulação da USS Callister pergunta para a Nanette o quanto ela está trabalhando para achar uma solução para tirar eles 4 da cabeça dela e ela diz que está fazendo ali algumas anotações, mas ela não parece estar tão empenhada nisso. Eu estaria super empenhado. Imagina que inferno deve ser você ter 4 pessoas, 4 mentes, 4 vozes falando na sua cabeça o tempo todo. Assim,
Para a tripulação é ótimo, porque agora eles estão seguros e eles não estão mais correndo risco de vida iminente. Mas para a Nanette, essas vozes na cabeça dela logo logo vai virar um inferno e ela vai querer tirar eles dali. E tá aí uma ótima premissa para o terceiro volume dessa saga. E esse episódio também teve várias referências a outros episódios de Black Mirror. Depois que foi atropelada, a Nanette ela ficou internada, né, naquele hospital St. Juniper, que faz referência ao episódio da terceira temporada de Black Mirror, San Junipero. Na revista Frota Espacial tem ali referência ao boneco Valdo, do episódio da segunda temporada Momento Valdo, e tem também referência ao episódio Urso Branco, que é um dos meus episódios favoritos da série. Aquela menina que deu uma dor de cabeça do caramba pra Nanette no jogo, ela tava ouvindo no quarto a Ashley O, e a Ashley O é a personagem da Miley Cyrus da quinta temporada de Black Mirror, do episódio Rachel, Jack and Ashley 2. Quando a Nanette chega ali na garagem onde o Bob mora, tem um livro enorme ali em cima da mesa dele, e o título desse livro é Bandersnatch, que é o nome do filme interativo de Black Mirror. Esses foram os easter eggs que eu consegui notar. Se você conseguiu notar outros, coloca por favor aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. Mas em geral eu gostei bastante desse episódio e tô ansioso já para ter uma continuação, e eu espero que essa continuação já venha na próxima temporada. Vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não está inscrito. Me segue no Instagram, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.